Oficial, eu sei exatamente o que você está fazendo. É por isso que venho gravando você nos últimos 6 meses. São 21h47 de uma terça-feira chuvosa. O capitão Frank Reed permanece imóvel ao lado de um desgastado Honda Civic, o facho de sua lanterna iluminando o rosto de Olivia Turner. A defensora pública, uma mulher negra de 34 anos, encara-o com firmeza, suas palavras pairando no ar encharcado de chuva entre os dois. Como alguém com uma carreira limpa, conhecida por defender inocentes, poderia acabar com 3 quilos de cocaína no porta-malas durante uma simples abordagem de trânsito? O sorriso treinado de Reed desaparece. A confusão atravessa seu rosto por um instante, logo substituída pela raiva. Sua mão se move em direção ao coldre enquanto a chuva engrossa, transformando aquele encontro em algo que foge totalmente. Do script, Olivia Turner construiu sua reputação em Millfield, uma cidade do cinturão industrial marcada por divisões raciais tão profundas quanto suas raízes enferrujadas. Em 8 anos como defensora pública, ganhou o respeito de seus clientes, mas também a antipatia visceral das forças policiais locais. Ela é filha de Thomas Turner, um detetive negro acusado de corrupção que tirou a própria vida antes de provar sua inocência. O histórico do Departamento de Polícia de Millfield está manchado por denúncias de uso excessivo da força e prisões suspeitas contra minorias. No fórum superlotado da cidade, esses casos eram julgados como se fossem apenas mais uma linha de produção. Nos últimos meses, Olivia vinha reunindo provas e documentando padrões de prisões que apontavam para uma corrupção sistêmica. Já o capitão Reed, aos 48 anos, cultivava uma imagem impecável. Cabelos grisalhos bem aparados, uniforme impecável e postura de autoridade. Para a imprensa, era um herói. Suas ações de integração comunitária rendiam excelentes fotos e manchetes. Era aclamado por limpar as ruas e reduzir a criminalidade em 30%. Mas por trás da fachada, comandava o departamento como um quartel militar, exigindo lealdade cega e enterrando qualquer investigação interna que chegasse perto de seu círculo íntimo. Foi Reed quem bloqueou 3 tentativas de reabrir o caso de Thomas Turner. No enterro de seu pai, Olivia o confrontou. O rosto simpático de Reed se desfez. Seu pai escolheu o caminho mais fácil, sussurrou. Homem esperto. Naquela noite chuvosa, o Honda de Olivia avançava lentamente pelo lado leste de Millfield, um trajeto que ela sempre fazia para evitar os pontos de checagem policial. Seus pensamentos ainda estavam nos processos que teria no tribunal na manhã seguinte, quando o celular vibrou com uma mensagem da irmã, Maya. Ainda vem para o jantar no domingo? Segundos depois, luzes azuis e vermelhas explodiram em seu retrovisor. O estômago de Olivia se contraiu ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Capitão Reed. Ela sabia que aquilo não era aleatório. Reed caminhou devagar, a chuva pingando no chapéu, cada passo carregado de intenção. Carteira de motorista e registro, senhorita Turner. Sua voz era cortês, mas falsa, escondendo a história que os ligava. Qual o motivo da abordagem, Capitão Reed? A voz de Olivia se manteve calma, treinada por anos no tribunal para controlar o medo. Lanterna traseira queimada. Perigoso nessa chuva. Mas Olivia tinha certeza. As lanternas estavam perfeitas quando saiu do escritório. Pelo vidro embaçado, percebeu a aproximação silenciosa de uma segunda viatura. Sem ligar as luzes, estacionou logo atrás. O agente Daniels saiu do carro e se manteve próximo ao porta-malas. Um terceiro veículo, descaracterizado, parou do outro lado da rua. 3 viaturas para uma lanterna traseira? Saia do carro, por favor. O pedido de Reed veio acompanhado de um sorriso que não alcançava os olhos. Estou sendo detida.
Verificação de rotina, doutora. A senhora entende os procedimentos. A mão de Reed repousava de forma relaxada no coldre, a não ser, é claro, que a senhora tenha algo a esconder. O coração de Olivia disparou. Aquele cruzamento não tinha câmeras de trânsito. O celular dela gravava o áudio, mas aquilo não registraria o que estavam prestes a forjar. A chuva tinha afastado qualquer testemunha. Pelo retrovisor lateral, ela viu Daniels circulando em direção ao porta-malas, falando baixinho no rádio. A mão dele tocava o bolso interno do casaco com frequência. Senhorita Turner, saia agora do veículo, ou terei que considerar resistência. Com respiração acelerada, Olivia destravou a porta. O inevitável já estava em movimento. Do lado de fora, a água atravessava seu blazer, enquanto Reed se posicionava para bloqueá-la. Vou revistar seu carro, anunciou ele, em tom que deixava claro. Não era um pedido. Você não tem causa provável. Não autorizo a busca. A resposta saiu automática, reflexo de seu treinamento jurídico. Reed endureceu o olhar. Detectei odor de maconha quando a senhora abaixou o vidro. Isso já é causa provável. A mentira deslizou de sua boca com a naturalidade de quem já repetiu a cena dezenas de vezes. Do outro lado da rua, um vulto observava da sombra de uma loja fechada. Por um instante, o brilho da tela de um celular iluminou seu rosto. Alguém estava filmando. Isso é impossível, protestou Olivia. Não há maconha no meu carro e você sabe disso. Reed a ignorou e fez sinal para Daniels. Verifique o porta-malas. Olivia tentou se mover, mas Reed bloqueou sua passagem. Fique onde está, senhorita Turner. Atrás dela, Daniels abriu o porta-malas. A chuva abafava o som enquanto ele enfiava a mão no casaco e retirava um saco plástico. Com o corpo, disfarçou o movimento rápido de esconder a droga sob o carpete do porta-malas. Capitão, chamou Daniels, fingindo surpresa. A voz de Daniels se elevou, dirigida a Carrie. Você vai querer ver isso. A boca de Reed tremeu, quase esboçando um sorriso antes que ele recompusesse o rosto em uma máscara de profissionalismo austero. Fiquem de olho nela, instruiu. Ao terceiro oficial, caminhando em direção ao porta-malas. Olivia se esforçou para enxergar por entre eles, o pânico subindo pela garganta. O que vocês estão fazendo? Isso é ilegal. Vocês não podem plantar provas. O terceiro oficial, Rodrigues, se remexeu, desconfortável. Seus olhos saltavam entre Olivia e os colegas, a hesitação estampada em seu rosto. Por um instante, seus olhares se encontraram e um lampejo de vergonha passou por sua expressão. Eu sei o que vocês estão fazendo, gritou Olivia sobre o som da chuva alto o suficiente para qualquer gravação capturar. Isso é uma armadilha, respondeu Reed sério, mas com os olhos brilhando de triunfo. Senhorita Turner, você tem um problema sério. Quer explicar isso? Reed ergueu um saco plástico contendo pó branco, 3 quilos, embalado profissionalmente, com um valor de mercado superior a $150 mil. O sangue de Olivia gelou. Isso não é meu! Você sabe muito bem que não é meu! Sua voz subiu, tentando se sobrepor à chuva. Vocês acabaram de plantar isso. A expressão de Reed se transformou em uma decepção teatral. A renomada defensora pública carregando narcóticos. Que vergonha! Ele fez um sinal para Daniels. Algeme-a, Daniels. Agarrou os pulsos de Olivia com força. O frio do metal das algemas mordendo sua pele. Olivia Turner, você está presa por posse, com intenção de distribuir substância controlada. Isso é uma armação. Olivia lutava contra a força de Daniels. Vocês estão fazendo isso por causa do meu pai, porque eu venho investigando... Vocês! Reed se inclinou, a voz caindo em um sussurro. Seu pai também não conseguiu provar nada. Veja como isso terminou para ele. A resistência de Olivia aumentou. Quero fazer uma ligação. Quero meu advogado presente durante o interrogatório. Claro, respondeu Reed em voz alta com total segurança.
Você terá todos os seus direitos constitucionais, Dra. Turner. O oficial Rodrigues pegou a bolsa de Olivia no banco do passageiro, evitando seu olhar. Ao entregá-la a Reed, hesitou. Senhor, devo registrar os pertences dela agora. Ou na delegacia? Na delegacia, Reed respondeu ríspido, pegando a bolsa e passando para Daniels, que a lacrou como evidência. Daniels empurrou Olivia em direção à viatura com força desnecessária. Seu ombro bateu na porta. A dor irradiou pelo braço enquanto era colocada no banco traseiro. Pela janela embaçada, Olivia observou Reed fazer uma ligação, a expressão triunfante. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Em poucas horas, a história iria explodir. O respeitado Capitão Reed captura defensora pública corrupta com drogas. Sua carreira, o legado do pai e sua investigação contínua destruídos em uma única noite. Enquanto a viatura se afastava, Olivia notou o vulto com o celular na loja do outro lado da rua. Desaparecido. O site do Millfield Morning Herald atualizou às 6h17. Defensora pública presa por tráfico de drogas. Ao nascer do sol, a foto de prisão de Olivia dominava as notícias locais, seu rosto exausto sob a manchete, dando a impressão de culpa antes mesmo do julgamento. Na área comum da cadeia do condado, outras presas assistiam à coletiva de imprensa de Reed em uma pequena televisão. Olivia permanecia imóvel, ainda vestindo as roupas encharcadas de ontem. É sempre preocupante quando alguém encarregado de manter a justiça trai essa confiança, disse Reed aos repórteres, com expressão solene. A posição da senhorita Turner como defensora pública torna este caso particularmente decepcionante. Um repórter gritou: Capitão Reed, é verdade que Turner estava investigando conduta policial imprópria? A resposta de Reed foi ensaiada. A senhorita Turner fez diversas acusações sem fundamento contra nosso departamento ao longo dos anos. Acreditamos que esta prisão explica sua motivação em atacar a integridade de nossos dedicados oficiais. A câmera cortou para o promotor Wilson. Efetivamente e imediatamente, a licença da senhorita Turner para exercer advocacia neste condado está suspensa, aguardando investigação. Todos os seus casos atuais serão redistribuídos. Seus clientes, em sua maioria pobres e minorias, agora enfrentariam o sistema sem ela. Os casos que ela havia construído por meses desmoronariam. O celular e o laptop de Olivia foram apreendidos como evidência, contendo toda a sua pesquisa sobre o departamento de Reed, agora em posse dele. A televisão mostrava Reed apertando as mãos do juiz Howard Grant, que presidira sua audiência inicial. Uma jovem detenta, desconhecida por Olivia, aproximou-se. Fizeram a mesma coisa com meu irmão no ano passado, sussurrou. Diziam que encontraram metanfetamina no carro dele. Ele ainda está preso. As notícias deram lugar à previsão do tempo enquanto os guardas se aproximavam. Sua audiência começa em 1 hora. Olivia ergueu os ombros. O sistema que ela havia enfrentado por anos agora se fechava sobre ela. Mas cometeram um erro crítico. Assumiram que ela não teria planos de contingência para exatamente essa situação. As portas de aço bateram atrás de Olivia, enquanto era escoltada para o bloco D. Macacão laranja, sapatos simples, desumanização institucional. De propósito, os guardas que a conheciam de inúmeras visitas a clientes evitavam contato visual. A designação de cela não era coincidência. Ela dividia com Tasha Williams, ex-enfermeira presa 3 meses antes por posse de drogas. Outro caso com a assinatura de Reed por toda parte. Nunca pensei que te veria desse lado, disse Tasha em voz baixa depois das luzes apagarem. A escuridão parecia mais segura para falar verdades. Eu não fiz isso, sussurrou Olivia. Nenhuma de nós fez. Tasha se ajeitou em seu colchão fino.
Eles pegaram Johnson no ano passado, Martinez antes dele, sempre a mesma história. Abordagem de trânsito, drogas que surgem do nada. Olivia se endireita no banco da cela. Todas eram minorias, todos, e tínhamos algo em comum. Tínhamos cruzado com Reed de alguma forma. A mente de Olivia corre. Qual era sua conexão? Eu era enfermeira do pronto-socorro. Atendi um garoto espancado quase até a morte sob custódia policial. Fiz um relatório. A voz de Tasha se endurece. 2 semanas depois, Reed me abordou pessoalmente. Durante a noite, Tasha descreve um padrão. Pelo menos 7 pessoas enquadradas em 3 anos. Todos os casos envolviam Reed ou seus oficiais mais próximos. Todas as vítimas haviam desafiado a autoridade policial. Por que ninguém reagiu? Pergunta Olivia. Com quais recursos? Responde Tasha. De dentro daqui. Tasha ri amargamente. Evidências desaparecem. Testemunhas mudam suas versões. Defensores públicos estão sobrecarregados. E agora pegaram você também. A contagem da meia-noite interrompe a conversa. Lanternas varrem a cela, demorando-se no rosto de Olivia. Eles estão te observando com muito cuidado. Tasha comenta depois que os guardas se afastam. Você realmente os assusta? Olivia encara o teto. Meu pai investigava Reed há 8 anos. Supostamente ele se suicidou quando drogas foram encontradas em seu armário. Você não acredita nisso? Nunca acreditou. Olivia se vira para sua companheira de cela. Reed acha que destruiu todas as minhas evidências. Ele está enganado. Tasha soa cética. Melhor, Olivia abaixa ainda mais a voz. Eu estava contando com isso acontecer. Venho gravando tudo há meses. No dia da visita, surge uma presença inesperada. O oficial James Foster, recentemente transferido do departamento de Chicago, senta-se do outro lado do vidro, sem contato físico. Não te conheço, diz Olivia direta pelo telefone de contato. Eu conheço você. Foster se inclina. Sua reputação, o caso do seu pai também. A expressão de Olivia permanece cautelosa. Você é um oficial de Reed. Eu sou o oficial de ninguém, exceto do público. Foster olha para a câmera de vigilância no canto da sala. Me transferi para cá há 3 meses. Tenho visto coisas que não fazem sentido. Como o quê? Pergunta Olivia. Irregularidades no registro de evidências, imagens de câmeras corporais desaparecidas, policiais com estilos de vida incompatíveis com seus salários. Foster abaixa a voz. Reed dirige o departamento como um ladrão. Quem questiona os procedimentos é transferido para turnos da meia-noite nos piores distritos. Olivia o observa atentamente. Por que arriscar falar comigo? Estou queimada agora. Porque eu conferi seu histórico. 15 denúncias contra a conduta policial nos últimos 3 anos. Todas documentadas meticulosamente. Todas arquivadas. Os olhos de Foster seguram os dela. Isso não é coincidência. Então por que você está realmente aqui? O setor de assuntos internos de Chicago me enviou. Foster admite em um sussurro. Há uma investigação multijurisdicional em andamento. Sua prisão acelerou as coisas. O guarda chama o tempo restante. Eu não acredito em você, diz Olivia alto para que outros ouçam. Depois, mais baixo. Prove. Foster desliza um cartão de visita pela mesa. Meu número pessoal. Decore-o. Enquanto se levanta, para sair, Olivia pergunta. Você conheceu meu pai? Apenas pela reputação. Seus casos tinham a maior taxa de integridade de condenações do departamento. Foster hesita. Ninguém que o conhecia acreditava que ele era corrupto. O guarda se aproxima. Tempo esgotado. Foster levanta um pouco a voz. Pense em um acordo judicial, Turner. É sua melhor opção. Enquanto ele se afasta, Olivia guarda o cartão na palma da mão, a mente girando. Beco ou armadilha elaborada. De qualquer forma, é a primeira conexão potencial com o mundo exterior que ela teve.
O Tribunal 3 parece diferente. Da mesa de defesa, Olivia tem pulsos e tornozelos algemados, o metal frio contra sua pele. A galeria está cheia. Colegas, ex-clientes, imprensa. Maya está na primeira fila. Caderno de jornalista aberto. O juiz Howard Grant entra, seu bronzeado de campo de golfe visível sob as vestes. Olivia já perdeu casos com ele que deveriam ter sido fáceis vitórias. Seu clube de golfe compartilha. Membros com o círculo íntimo de Reed. Audiência de fiança para o caso número 2025, CR 701, Estado versus Turner. Grant mal olha para Olivia. Seu advogado nomeado pelo tribunal, ex-colega chamado Price, parece desconfortável. Meritíssimo, a senhorita Turner possui fortes laços comunitários, nenhum registro criminal e é oficial da corte. Solicitamos fiança razoável. O promotor, Wilson, aproxima-se do banco. Meritíssimo, a ré foi pega com 3 quilos de cocaína, valor de mercado acima de $150 mil. Sua posição como defensora pública torna esta traição particularmente grave. Ela mantém sua inocência. Price rebate. A senhorita Turner alega que as evidências foram plantadas em retaliação às suas investigações sobre má conduta policial. Juiz Grant franze o senho. Alegações sérias contra oficiais condecorados exigem provas sérias, doutor. Meritíssimo, evidências contidas em seus dispositivos apreendidos, insiste Price. Requeremos que seu celular e laptop sejam examinados independentemente. Assim, Wilson intervém. Esses dispositivos estão sendo processados como evidência de sua rede de drogas. Contém informações privilegiadas de clientes que exigem análise cuidadosa. Grant acena com a cabeça. Pedido negado. A fiança é fixada em $1 milhão. Um suspiro percorre o tribunal. Meritíssimo, protesta Price. É excessivo para um primeiro delito. O conhecimento da senhorita Turner sobre procedimentos legais a torna um risco de fuga. Dadas suas conexões com elementos criminais por meio de seu trabalho, o tribunal teme que ela possa fugir da jurisdição. Grant bate o martelo. Próximo caso. Enquanto os guardas a conduzem para fora, Olivia encontra os olhos de Maya e dá um sutil aceno. O plano de contingência agora está ativo. O juiz Grant observa sua saída. Então, checa o telefone. Uma mensagem de Reed. Obrigado. Jantar no clube sábado. No escritório da Defensoria Pública, a energia está nervosa. A mesa de Olivia foi lacrada com fita de evidência, seus arquivos embalados para revisão. Colegas sussurram quando Mia entra, credenciais de imprensa visíveis. Estou fazendo uma matéria sobre o acúmulo de processos causado pela ausência da minha irmã, explica a recepcionista. História de interesse humano. A supervisora de Olivia, Maya, percebe o detetive Harris rondando perto da sala de arquivos. O olhar nervoso dele encontra o dela antes que ele rapidamente se afaste. Mais tarde, sozinha no escritório de Olivia, Maya fotografa cuidadosamente o espaço, anotando quais arquivos parecem ter sido mexidos. Ela insere um pendrive no computador de mesa de Olivia, contornando o login com uma senha que compartilham desde a infância. O disco rígido está completamente limpo. Lá fora, Harris observa de seu carro não identificado. Seu telefone toca. É Reed. Estão indo pelo escritório dela agora, Harris informa. A irmã pegou tudo? Exige Reed. Todos os arquivos físicos dos casos Johnston, Williams e Lopes. O computador dela já tinha sido limpo. E o armazenamento em nuvem, contas de e-mail? Harris hesita. Não há evidências de backups remotos. Ela é esperta demais para não ter algum seguro. Reed explode. Encontre! Harris encerra a ligação, com um conflito evidente no rosto. Veterano há 18 anos, com aposentadoria há 3 anos, ele assistiu à operação de Reed crescer da corrupção menor para algo muito mais sombrio.
O caso de Thomas Turner, 8 anos atrás, cruzou uma linha, mas Harris permaneceu em silêncio. Cúmplice. Ele observa Maya sair do prédio, determinação no passo. Ela tem o mesmo andar destemido da irmã. Harris liga o carro, mas não a segue. Em vez disso, pega um telefone descartável comprado ontem e salva um número marcado como Foster. A questão não é se ele vai trair, mas se será a tempo de fazer diferença. Há um armazém perto do antigo cais, sussurra Tasha durante o almoço. O barulho da cafeteria oferece cobertura para a conversa. Unidade 17, West Side Storage. Reed se encontra com sua equipe lá 2 vezes por mês. Olivia memoriza os detalhes. Como você sabe disso? Meu ex trabalhou como segurança lá antes de também ser enquadrado. Disse que moviam cargas à noite. Carros caros chegavam e saíam mais leves. Tasha empurra a comida pelo prato. Empresas registradas como Clearwater Holdings. No papel, importam móveis. O pulso de Olivia acelera. Clearwater Holdings. Isso estava nas anotações do meu pai. Seu pai estava chegando perto. Tasha abaixa a voz enquanto um guarda passa. A operação de Reed não é só plantar evidências. A cocaína é real. Eles estão confiscando de traficantes de verdade e revendendo por seus próprios canais. Uma rede de distribuição usando a autoridade policial como cobertura. Olivia sussurra. Isso é nível federal de rico. Minha audiência de fiança é amanhã, diz Tasha. Se eu sair viva, não chegue perto desse armazém. Olivia interrompe. Eles vão saber que falamos. Uma sombra cai sobre a mesa. É o oficial Daniels, sorrindo. Turner, seu advogado chegou. Na sala do advogado, Price parece exausto. Aceleraram seu caso. Data de julgamento marcada para segunda-feira que... Vem, isso é impossível. O processo de descoberta sozinho levaria semanas. O juiz Grant acelerou tudo. O DA está oferecendo um acordo. 5 anos, se você se declarar culpada. Olivia se inclina para frente. Preciso que você mande uma mensagem para minha irmã. Diga Clearwater Holdings, unidade 17. Price hesita. Eles estão monitorando minhas comunicações com sua família. Então diga a ela que eu disse para verificar o local de pesca do pai. Ela vai entender. A mente de Olivia corre. Também preciso que você solicite o inventário dos meus pertences pessoais do registro da prisão. Por quê? Só para conferir se registraram tudo corretamente, especialmente meus joias e relógio. Price assente, confuso, mas obediente. O que ele não sabe é que o relógio vintage que Olivia usava durante sua prisão contém um micro SD com arquivos criptografados, um seguro que Reed ainda não descobriu. Maya Turner caminha pelo apartamento, telefone pressionado ao ouvido. Isso é insano. Estão apressando o julgamento dela em menos de uma semana. Sem descoberta, sem preparação adequada da defesa. Do outro lado, Price soa derrotado. O juiz Grant está carimbando tudo que o DA pede. Eles a têm encurralada. E a mensagem ela disse... Verifique o local de pesca do pai e algo sobre Clearwater Holdings, unidade 17. Isso significa algo para você? A respiração de Maya falha. Sim, obrigada. Ela encerra a chamada e imediatamente pega uma caixa de pesca surrada do armário, última posse do pai. Dentro, sob iscas de pesca, há uma bolsa impermeável selada contendo um pendrive. As mãos de Maya tremem enquanto conecta ao laptop, protegido por senha. Tente o número do crachá do pai. Negado. Aniversário da mãe? Negado. Então digita Read e a tela destrava. O drive contém centenas de arquivos. Fotos de vigilância, registros financeiros, transcrições de depoimentos, todos organizados meticulosamente. Uma pasta chamada Clearwater contém registros de propriedades e manifestos de embarque de um armazém registrado em uma empresa de fachada com conexões bancárias offshore. A campainha toca. Maya congela. Rapidamente ejeta o drive e coloca no bolso. Pelo olho mágico vê um entregador com um pacote.
Maya Turner. Sim? Assine aqui, por favor. Nada parece suspeito. Após a saída do entregador, Maya abre o pacote. Dentro há um telefone descartável e um bilhete na letra de Olivia. Ativar somente em emergência. Um número programado. Não confie em mais ninguém. Maya vai até a janela, observando a rua abaixo. Um sedã escuro está estacionado em frente ao prédio. 2 homens dentro, sem se preocupar em esconder a vigilância. Ela envia uma mensagem ao editor. Licença pessoal. Emergência familiar. Ligamos amanhã. Depois, liga para sua amiga mais próxima, Sarah Parker, ex-contadora forense do FBI. Lembra daquela história de corrupção que mencionei? Está acontecendo agora. Preciso da sua ajuda. Sarah não hesita. Onde nos encontramos? Cabana do pai. Venha sozinha. Acho que estou sendo observada. A cabana fica a 20 minutos de Millfield, cercada por floresta densa. Thomas Turner a comprou para fins de pesca nos finais de semana. Agora serve como centro de comando improvável. Maya espalha os arquivos do pai sobre uma mesa desgastada. Sarah Parker examina os registros financeiros, enquanto Alex Rodrigues, especialista em TI e amigo de faculdade de Maya, configura comunicações seguras. Esses manifestos de embarque não batem com as declarações de alfândega, Sarah nota. A Clearwater reporta importar móveis, mas a distribuição de peso é compatível com encomendas de drogas. Alex assobia. Seu pai foi minucioso. Coordenadas GPS, datas, fotos. Ele estava montando um caso rico. Até Reed enquadrá-lo e levá-lo ao suicídio, diz Maya amargamente. Talvez não suicídio, murmura Sarah analisando um documento. Seu pai pediu uma reunião com o FBI no dia em que morreu. Ele nunca compareceu. O laptop de Alex apita. Estou no sistema de segurança deles. O armazém tem 4 câmeras, doca de carregamento, andar principal, escritório, portão externo. A tela mostra imagens granuladas da unidade 17. Por horas, nada acontece. Então, às 2h17 da manhã, 3 viaturas chegam. Reed sai da primeira, seguido por Daniels e 2 oficiais que Maya não reconhece. Eles destravam o armazém e entram com sacos de viagem. Isso não são sacos de evidência, observa Sarah. Sem etiquetas, sem documentação. Vou rodar reconhecimento facial nos outros, diz Alex, digitando rapidamente. 30 minutos depois, os oficiais saem. Os sacos de viagem desapareceram, substituídos por envelopes que Reed distribui. Subornos, Sarah sussurra. Podemos usar isso no tribunal? Pergunta Maya. Não, ilegalmente obtido, mas nos mostra onde procurar provas legítimas. Alex xinga subitamente. O terceiro oficial é o tenente Phillips, chefe de assuntos internos. O telefone de Maya toca. É o descartável número de Foster. Achei algo, ele diz sem rodeios. Reed está planejando um grande carregamento amanhã à noite. 5 milhões em produto, o maior até agora. Como sabe? Maya pergunta. Harris está falando. Quer imunidade, mas vai gravar tudo amanhã. Precisamos de mais tempo. Maya diz desesperada. O julgamento da Olivia começa segunda-feira, por isso Reed marcou para então. Ele ficará intocável depois que ela for condenada. Maya estaciona em frente ao Millfield Gazette, seu local de trabalho há 6 anos. O editor concordou em encontrá-la mesmo durante sua licença. Ela precisa de credenciais de imprensa para acessar registros do tribunal. Ao sair do carro, um SUV preto para ao lado. A janela desce, revelando o rosto de Reed. Senhora Turner. Voz dele é conversacional. Belo dia, não é? O coração de Maya dispara, mas sua voz permanece firme. Capitão Reed, que coincidência encontrá-lo aqui. Não é coincidência, receio. Reed responde, saindo do carro e ficando imponente diante dela. Vamos caminhar. Eles se dirigem a um pequeno parque em frente ao jornal. Sem testemunhas,
por perto. Sua irmã está em sérios apuros, Reed começa, porque você plantou drogas no carro dela. Reed ri. Alegações sem provas. Tradição de família, não é? O sorriso some. Eu sei o que você está fazendo. As visitas à cabana, os encontros noturnos com Parker e Rodrigues, a vigilância no armazém, o sangue de Maya gelou. Como ele sabia de tudo isso? Sua irmã pode pegar 20 anos, continua Reed. Mas o DA pode considerar leniência se certas investigações forem abandonadas. Está me ameaçando? Maya pergunta. Estou oferecendo uma solução. Pare tudo que você acha que está investigando. Convença Olivia a aceitar o acordo. 5 anos. Ela sai em 3. Bom comportamento. E se eu não aceitar? Os olhos de Reed endurecem. Acidentes acontecem na prisão, especialmente com ex-advogados que fizeram inimigos colocando criminosos atrás das grades. Um corredor passa por perto. Reed recua, com o sorriso profissional retornando. Considere o bem-estar da sua irmã, Sra. Turner. Você tem até amanhã para convencê-la. Ele se afasta, telefone já no ouvido. Maya chega ao carro, mãos tremendo tanto que deixa cair as chaves. Dentro, encontra um envelope Manila no banco do passageiro. Impossível, ela havia trancado as portas. Dentro, uma única fotografia. Maya entrando na cabana. Timestamp de ontem, um recado no rodapé. Estamos observando. Ela liga, o carro lutando contra o pânico. Em vez de ir ao jornal, dirige direto para a cabana. Precisam de um novo plano e rápido. Precisamos encontrar os outros. Maya anuncia entrando na cabana. Sarah olha do laptop. Que outros? Todos que Reed enquadrou. Tasha disse a Olivia que havia pelo menos 7 vítimas nos últimos 3 anos. Maya espalha os registros judiciais que havia coletado antes da ameaça de Reed. Precisamos do testemunho deles para mostrar um padrão. Alex cruza nomes com registros de prisão. Marcus Johnson, preso no ano passado. Posse com intenção de distribuir. Ex-organizador comunitário que liderou protestos contra a brutalidade policial. Helena Martinez, professora, que registrou uma queixa por uso excessivo de força depois que o irmão foi hospitalizado durante prisão. Sarah acrescenta. Todos minorias. Nota Maya. Todos desafiaram Reed ou seus oficiais. Todos representados por advogados públicos sobrecarregados. Continua Alex. Todos fizeram acordos. À meia-noite, identificaram 5 vítimas além de Olivia e Tasha. Todas seguem o mesmo padrão. Parada de trânsito, drogas encontradas, fiança negada, julgamento acelerado, pressão para aceitar acordos. Foster liga com novidades. Harris confirmou o carregamento. Amanhã à noite, 23 horas, 5 milhões em cocaína distribuídos para traficantes até domingo. Por que tanta pressa? Pergunta Maya. Reed está assustado. Investigação da sua irmã, atividades da equipe. Ele está acelerando tudo antes que desmorone. Precisamos contatar as outras vítimas, insiste Maya. Perigoso demais, contrapõe Foster. Reed está de olho, mas há algo mais. A gravação da câmera do carro da prisão de Olivia foi alterada. 8 minutos. Desaparecidos exatamente quando Daniels estava no porta-malas. Pode provar a adulteração? Pergunta Maya. Não sem acesso aos arquivos originais no servidor do departamento. Sarah interrompe, apontando para a tela. Achei algo nos arquivos do seu pai. Reed depositava $50 mil em dinheiro trimestralmente em conta offshore. Isso vinha acontecendo há 9 anos, logo depois que seu pai começou a investigá-lo. Sussurra Maya. Há mais, diz Sarah. 5 dias antes da morte do seu pai, ele enviou algo para um procurador federal em Chicago. Não há registro do conteúdo. Alex olha preocupado. Temos 72 horas antes do julgamento de Olivia. O carregamento de Reed é amanhã.
Precisamos agir decisivamente agora. Maya garante uma visita à prisão com Olivia, última chance de coordenar antes do julgamento de segunda-feira. A sala de visitação está cheia de conversas, fornecendo cobertura. Reed me ameaçou diretamente, sussurra Maya. Ele sabe da cabana, da nossa equipe, de tudo. A expressão de Olivia permanece neutra para as câmeras. Aceleraram tudo. O juiz Grant negou todas as moções de descoberta. Price está sobrecarregado. Encontramos os arquivos do pai, o armazém, contas offshore e tudo. Foster diz que Reed está movendo um grande carregamento amanhã à noite. Você tem falado com Foster, observa Olivia, preocupação evidente. Seja cuidadosa. Ainda não sabemos se ele é confiável. Harris também está cooperando. Vai gravar amanhã. Olivia se inclina. Ouça com atenção. Meu relógio. O que meu pai me deu. Eles inventariaram nos meus pertences. Tem um micro SD no furo do ajuste da pulseira. Reed não sabe o que tem lá. Tudo. 6 meses de gravações, fotos, documentos. Tudo carregado em um servidor seguro. Senha é a data da morte do pai. Invertida, o guarda se aproxima. 2 minutos, Maya acena. E o seu celular? Laptop? Iscas. Tudo importante está backup, mas Reed está com eles agora. Estamos ficando sem tempo, diz desesperada. Julgamento segunda-feira. Carregamento de Reed amanhã. Não é coincidência. Olivia interrompe. Ele está removendo obstáculos antes de movimentar a mercadoria. Quando Maya se levanta para sair, o detetive Harris entra, aparentemente para falar com outro prisioneiro. Passa pela mesa, deixando cair uma nota dobrada que desliza até os pés de Olivia. Quando Maya sai, Olivia abre a nota no banheiro. Reed tem informantes no FBI em Chicago. Foster é confiável. Cuidado com Phillips. Assuntos internos comprometidos. 48 horas até eles transferirem você para a prisão estadual, onde Reed tem guardas na folha de pagamento. A contagem regressiva começou. Olivia tem menos de 2 dias antes de ser levada para fora de alcance. O carregamento acontece amanhã. Julgamento segunda-feira. A janela para a justiça está se fechando rapidamente. Do lado de fora da prisão, Maya encontra os pneus do carro cortados. Um aviso preso ao para-brisa. Última chance. Desista. Domingo de manhã. 36 horas até o julgamento. 14 horas até o carregamento de Reed. Precisamos do relógio, insiste Alex, curvado sobre os equipamentos na cabana. Sarah assente. Sem provas concretas, tudo que temos é circunstancial. O celular descartável de Maya toca. Foster. Reed convocou reunião de emergência hoje à noite sobre o carregamento. Vou cuidar do transporte da prisioneira amanhã. Eles vão mover Olivia para a prisão estadual às 6h da manhã. Isso não é protocolo. O julgamento é às 9h. Protesta Maya. Reed está mudando a narrativa. Justificativa de réu. De alto risco. Uma vez na prisão estadual, ela vai desaparecer no sistema. A ligação termina, deixando o silêncio pesado. Precisamos agir agora, decide Sarah. Maya solicite os pertences pessoais de Olivia por meio do Price. Alex, precisamos de olhos no armazém esta noite. Já estou à frente, responde Alex, mostrando um pequeno controle de drone. Modelo industrial, infravermelho, autonomia, de voo de 4 horas. Sarah puxa suas credenciais do FBI. Oficialmente estou de licença, mas ainda abrem portas. Vou contatar o procurador federal de Chicago que seu pai procurou. E eu? Pergunta Maya. Algo que Reed não esperaria. Diz Sarah, vá até o local da prisão da Olivia. Revise cada negócio, cada casa. Alguém pode ter visto algo. Maya dirige até o cruzamento onde Olivia foi presa. O posto de gasolina do outro lado da rua tem visão perfeita. Dentro, o atendente a reconhece pelo jornal. Você é aquela repórter cuja irmã foi presa. Viu o que aconteceu naquela noite? Ele hesita. Olha, não quero problemas. Minha irmã foi enquadrada. Por favor.
O atendente olha ao redor e sussurra. Nossa câmera de segurança cobre aquele canto. O gerente disse: a polícia que estava quebrada naquela noite, mas não estava. Só não queria se envolver. Você ainda tem a gravação? A empresa mantém backups por 30 dias. Ele desliza um pendrive para Maya. Ela assiste a filmagem no carro. Imagem cristalina. Daniel se aproxima do porta-malas de Olivia, retira algo do casaco e planta as drogas. Evidência incontestável do enquadramento. Ela liga imediatamente para Sarah. Tenho prova domingo à noite. Price chega à prisão com papéis para Olivia assinar. Entre eles, um bilhete de Maya, confirmando que tem a filmagem do posto e a cooperação de Harris. Houve um desenvolvimento, diz Price. Para os dispositivos de gravação, o procurador ofereceu um acordo reduzido. Olivia entende o código. Finge revisar os documentos cuidadosamente e desliza a Price um bilhete com a localização do relógio e detalhes de acesso ao servidor na nuvem. Vou precisar de tempo para considerar a oferta, diz em voz alta. Após a saída de Price, Olivia recebe outro visitante. Foster, realizando uma avaliação de segurança pré-transferência. Está tudo pronto, sussurra. Harris está gravando. O carregamento de Reed chega às 23 horas. O FBI estará monitorando, mas não pode agir sem provas, ligando Reed diretamente às drogas. Maya tem a filmagem do posto. Foster confirma. Mas precisamos de mais evidência física ligando Reed à operação. Seus registros podem ajudar, mas precisamos pegá-lo em flagrante. Há um fundo falso na caixa do meu relógio. Olivia revela o rastreador GPS. Plantei no carro de Reed há 3 meses. Cada visita ao armazém está registrada. Os olhos de Foster se arregalam. É assim que você sabia onde procurar. Documentei seus movimentos por meses. Cada parada de trânsito onde drogas surgiam misteriosamente, cada visita noturna ao armazém, cada depósito em contas offshore. Por que não procurou o FBI antes? Tentei. Depois do que aconteceu com meu pai, sabia que precisava de provas irrefutáveis. Olivia se inclina. Reed tem alguém dentro do FBI em Chicago. Cada vez que me aproximei deles, prisões aumentaram em Millfield. Quem é o infiltrado? Não sei, mas tudo no SD Card também está backupado em um servidor que só Maya pode acessar. Se algo acontecer comigo, envia automaticamente para todas as agências de segurança e meios de comunicação do Estado. Foster a encara com respeito renovado. Você não estava apenas construindo um caso, estava montando uma armadilha. Reed achou que estava me enquadrando. Olivia diz com satisfação sombria, mas ele caiu direto na minha investigação. Segunda-feira, 5h30. Olivia espera. Na cela, pronta para transporte. Reed chega pessoalmente. Incomum para um capitão supervisionar uma transferência rotineira. Ansiosa pelo julgamento, conselheira? Reed sorri, flanqueado por Daniels e outro oficial. Ansiosa apenas para que a verdade apareça, responde Olivia calma. Reed ri. Nobre sentimento, pena que a filmagem do carro sumiu. Problemas técnicos acontecem, como a câmera do posto que registrou Daniel plantando as drogas, ou o rastreador GPS documentando suas visitas ao armazém Clearwater. A compostura de Reed falha. Ele afasta os outros oficiais com um gesto seco. Sozinho, sua voz cai em um sussurro ameaçador. Você acha que é esperta? Sua irmã também. Mas depois de hoje, você estará na prisão estadual, onde acidentes acontecem regularmente. Você matou meu pai. Olivia declara com firmeza. Thomas se descuidou. Fez acusações sem provas. Reed estreita os olhos. Como pai, como filha. Olivia responde. Exceto que eu tenho provas. Montanhas de provas já distribuídas a pessoas que você não pode alcançar. Pela primeira vez, a incerteza passa pelo rosto de Reed. Blefar não vai te salvar. Não é blefe, Frank. A voz de Olivia é ferro.
Checkmate. A porta da cela se abre. Price entra com Sarah Parker atrás. E aqui está o procurador assistente Davis, do escritório federal. Price anuncia. Davis ergue um documento. Este é um mandado federal de prisão por narcotráfico, adulteração de provas, corrupção e conspiração sob a lei RICO. Reed investe para sacar a arma. Mas Foster aparece atrás, pistola em punho. Não. Está trabalhando com eles? Reed rosna. Trabalho com a Força Tarefa Federal há 11 meses. Foster responde. Sua operação acabou. Enquanto agentes federais algemam Reed, Olivia se aproxima. Meu pai enviou provas ao procurador de Chicago 5 dias antes da morte. Estão construindo este caso há 8 anos. O rosto de Reed contorce-se de raiva quando Olivia levanta o relógio de seu pai. Ele também estava gravando você. Os degraus do tribunal de Millfield se enchem de imprensa. O procurador do ZEWA, Michaels, fala à multidão. Hoje marca a conclusão de uma investigação federal de 8 anos sobre uma das maiores redes de corrupção policial da história do Estado. Atrás dele, agentes do FBI, procuradores federais e Olivia. Livre pela primeira vez em 6 dias, Maya aperta sua mão enquanto os flashes das câmeras iluminam o momento. Capitão Frank Reed e 11 oficiais da polícia de Millfield são acusados de múltiplos crimes federais, incluindo tráfico de drogas, adulteração de provas, intimidação de testemunhas e conspiração. A investigação revelou uma operação sofisticada que confiscava drogas de prisões legítimas e as redistribuía por redes criminosas, enquanto inocentes que ameaçavam expor a operação eram enquadrados. Imagens passam nas notícias em rede nacional. Reed e seus oficiais são conduzidos algemados do armazém durante a operação da noite anterior. 5 milhões em cocaína, apreendidos. Entre os detidos, o tenente Phillips, chefe de assuntos internos. O mole do FBI em Chicago finalmente é identificado e detido. Este caso começou com o trabalho do detetive Thomas Turner, que percebeu irregularidades na forma como as provas eram manipuladas. Sua filha, Olivia Turner, advogada pública, deu continuidade à investigação do pai, correndo riscos pessoais enormes, documentando a corrupção que infestava o sistema judiciário de Millfield. As acusações contra Olivia são totalmente arquivadas. O juiz Grant renuncia antes que qualquer processo de impeachment seja iniciado. O promotor Wilson enfrenta desbarreção por seu papel na tentativa de acobertamento. O detetive Harris recebe imunidade limitada por sua cooperação. Seu depoimento ajuda a identificar 7 pessoas inocentes condenadas injustamente pelos esquemas de Reed. Todos os casos são reabertos. No estacionamento da delegacia, os oficiais retiram o nome de Reed do espaço de estacionamento reservado. Dentro, Foster supervisiona a catalogação de caixas de provas para a acusação federal. Em um momento privado no tribunal, o procurador assistente Davis entrega a Olivia uma pasta. Notas originais do pai. Ele era um homem bom, íntegro. Foi assassinado? Pergunta Olivia, finalmente confrontando o fantasma que a assombrava há anos. O caso está sendo reaberto, responde Davis. Mas entre nós, o legista que decretou o suicídio teve sua licença suspensa por falsificar relatórios a pedido de Reed. 6 meses depois, Olivia está em um púlpito no recém-reformado Centro Comunitário de Millfield. Atrás dela, uma placa: Thomas Turner Justice Initiative. Hoje lançamos um programa que fornecerá representação legal e suporte para vítimas de injustiça sistêmica, anuncia para uma sala lotada. Ninguém deve enfrentar a maquinaria da lei sozinho. Os primeiros clientes do programa são os 7 inocentes exonerados pelo esquema de Reed. Tasha Williams, agora coordenadora de alcance comunitário do departamento, ocupa a primeira fila. A polícia funciona sob supervisão federal
Foster, agora capitão interino, implementou câmeras corporais, conselhos de revisão civis e protocolos de evidência transparentes. Inscrições de oficiais minoritários aumentaram 300%. Sarah Parker deixou o FBI para se juntar à iniciativa, de Olivia como investigadora principal. Alex Rodrigues desenvolveu sistemas de comunicação seguros para que denunciantes relatassem má conduta sem risco. Maya Turner ganhou um prêmio nacional de jornalismo por sua cobertura da história. Sua série Badge and Betrayal motivou investigações em 3 condados vizinhos. Após a cerimônia, Olivia visita o cemitério. Ela se ajoelha no túmulo do pai, agora com lápide corrigida. Detetive Thomas Turner, 1965-2017, morreu no cumprimento do dever. Ela coloca o relógio do pai entre as flores. Terminamos o que você começou, pai. Reed passará o resto da vida na prisão federal. Seu nome está limpo. O inquérito oficial determina que a morte de Thomas Turner foi homicídio. Reed enfrenta acusações adicionais, embora mantenha sua inocência de dentro da prisão. Enquanto Olivia se prepara para ir embora, percebe Foster esperando à distância, respeitoso. O capitão interino tornou-se aliado inesperado na reforma do departamento. Seu pai ficaria orgulhoso, diz ele simples. Ainda há trabalho a fazer, responde Olivia. Um sistema corrupto exposto não corrige os outros, mas é um começo. Olivia lança um último olhar ao túmulo. Sim, é um começo. No bolso, seu celular vibra. Uma mensagem de Maya. Novo denunciante do xerife do condado. Diz que outro caso Reed está surgindo. Justiça, Olivia percebe, não é um destino. É uma jornada contínua.